Amém, glória a Deus, graça e paz aos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, né? Mais uma vez nós estamos aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Talvez hoje nós tenhamos um pouquinho de barulho, porque meu esposo está em casa, vai fazer um trabalho ali fora no portão e eu não poderia deixar de fazer. Eu acho que os irmãos estão me achando um pouquinho abatida hoje, né? Eu estou me olhando aqui e estou vendo. Estou um pouquinho abatida. Não só a aparência física, mas a minha alma também, o meu coração também está triste, né? Eu sei que a palavra do Senhor nos diz que nossa alegria vem do Senhor. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Então, nessa manhã, sei que já vai ter alguns irmãos entrando, né, nessa live, ou irão ouvir dos seus lares mais tarde, quando retornar do trabalho. Esse horário, para quem trabalha durante o dia, não é muito... não dá para assistir, né? Inclusive, acho que aqui, se eu não sei se tem uma pessoa aqui que já está aqui vendo, não vou citar para não errar, que está a fotozinha, mas Deus há de nos mostrar daqui para frente e nós iremos ver, as pessoas, pronto, Júlio César, glória a Deus, foi o primeiro que entrou, hoje ele ganhou de Raniele, mas ela também já nos mandou um bom dia aqui, que também trabalha pela manhã. Também temos a Assunção, né, que também é nossa amiga aqui do grupo, do Facebook. E ela já disse que estaria saindo para o trabalho, mas pediu que, aqui ó, Raniele, bom dia Raniele para você também. Sei que na maioria das vezes não dá tempo, né, de você ir até o final por conta do seu trabalho, mas eu louvo a Deus pela sua vida, né, e eu sei que Deus, tanto Ele é comigo como é com você. E a Assunção, né, como eu falei, ela, bom dia irmã Solange, eu estou saindo para o trabalho e não vou poder assistir hoje, mas ore por mim. Então, assim, que a palavra do Senhor nos manda orar uns pelos outros. Assunção, que Deus te abençoe no teu trabalho, que tu seja uma bênção no teu trabalho, né? Hoje eu sei que a luta vai ser um pouco grande, acho que vocês estão ouvindo, né, o barulho ali fora do portão. Vai ser uma luta, mas infelizmente eu não tenho como não fazer. E também não tem como não ouvir aquele barulho ali, né, de uma lixadeira no portão. Me perdoe, meus irmãos. Mas que a mão do Senhor esteja sobre nós. É ao vivo, não tem como não acontecer essas coisas. Eu também tenho que ter sabedoria, não posso impedir ele de trabalhar, né? Os irmãos entendem. Em nome de Jesus eu peço que vocês entendam. E outra coisa, como eu falei, eu estou assim hoje um pouco abatida pela minha aparência, vocês estão vendo, né? Nós, além da amizade, as coisas que estão acontecendo, meus irmãos, infelizmente nós ainda estamos na carne, né? Nós ainda estamos habitando nessa terra e coisas nos entristecem. A gente vê pessoas ao nosso redor, às vezes perdendo a vida, não sabemos qual é o destino da vida delas, o que irá acontecer com elas, né, no final. Então a gente fica triste. Mas assim, eu ontem assim, fiquei muito triste ao ver, a saber de um casal muito amigo, que a gente tem muito amor por eles, que perderam seu filho. E esse jovem, quando ele era criança, eu tinha assim uma aproximação com eles, mas depois a gente se afastou, foi morar em outra cidade. E inclusive esses dias ele tinha feito uma solicitação de amizade no Facebook. E eu fiquei até um pouco receosa, porque achei aquele homão, fiquei com medo de... Tem pessoas que quando eu não reconheço, eu fico um pouco receosa de aceitar como amigo no Facebook. E aí depois, quando eu comecei a fazer as lives, eu aceitei ele como amigo no Facebook. E anteontem, na terça-feira de carnaval, a vida dele foi ceifada. Isso me entristeceu muito o coração,
porque a palavra do Senhor diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E meus sentimentos nessa manhã, para Maria e para Bastião, aí na Lagoa Seca, que eu fico, assim, fico triste, né? Meu coração se entristece com eles, né? E meu abraço, em nome de Jesus, pelas suas vidas, né? Que nessa manhã a mão do Senhor esteja sobre você, né? Acho que é Marta Silva. Que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre sua família. E nós somos um grupo grande de amigos no Facebook, que a mão de Deus esteja sobre nós, sobre a nossa família. Fiquei até um pouco ontem também preocupada já hoje pela manhã, né? Meu filho não falou, mas veio falar hoje. Às vezes pessoas me enviam solicitação de amizade e eu fico em dúvida se devo aceitar ou não, porque eu não tenho um entendimento, assim, não tenho muito conhecimento na internet. E eu fico com medo de aceitar pessoas que podem prejudicar, como foi o que aconteceu, né? Aconteceu que meu canal do YouTube foi hackeado. Mas glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? O meu filho, ele já consertou tudo, já está tudo ok. Ele entende muito disso, né? Que é a área dele na faculdade, ciência da computação. E glória a Jesus, ele estava do meu lado para resolver, né? Deus tem colocado os meus filhos do meu lado para me ajudar nessa caminhada. Porque se dependesse de mim, o canal estaria perdido. Mas não depende de mim, depende do Senhor. Amém? Pois eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu trouxe novamente um celular para não passar muito do horário, né? Porque eu estou uma bênção, viu, meus irmãos? Mas hoje eu não quero me alongar muito. Para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, por favor. No livro de Salmos, Salmos 27. Convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo esse salmo onde diz assim: todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus, né? Que é um cântico de ramagem de Salomão. Já ia dizer Davi, né? O costume de muitos salmos ser de Davi, mas esse é de Salomão. E aqui a palavra diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grajeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do vosso ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitar com os inimigos à porta. Eu vou entrar também um pouquinho no Salmo 28. Eu acho que é tipo um complemento, meus irmãos. E diz: bem-aventurado significa mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e em tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Jerusalém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, nós te glorificamos, Senhor, nessa manhã, porque Tu és um Deus grande, um Deus santo, um Deus tremendo, um Deus amoroso, um Deus justo,
um Deus que nos abençoa, um Deus que nos acompanha, um Deus, Senhor, que está presente em nossas vidas. Senhor, nós te glorificamos nessa manhã e te pedimos, Pai, entendimento da tua palavra. Senhor, trabalha em nós, em nossa família, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Sabemos que essa palavra, tanto esse Salmo 127, como esse Salmo 128, é assim, relacionado à família. E eu não vou dizer aos irmãos que eu não estou assim com o meu coração muito apertado, muito dolorido, como eu falei a vocês no vídeo passado. Nós tivemos aquela triste situação que aconteceu aqui no Brejo Santo, daquela família, né, que com certeza foi destruída com aquilo ali que aconteceu, com aquele acidente trágico, onde mãe e filho perderam suas vidas. E isso mexe, que nós, quando que temos filhos, nós sabemos como é difícil, principalmente para a mãe daquela jovem, perdeu sua filha, seu neto, sua outra neta está enferma. A gente tem que orar por esse povo, pedir que o Senhor trabalhe na vida deles. A mesma forma, nós pedimos que Deus console o coração de Maria, de Bastião, e de muitos pais que depois de uma festa dessa tiveram perdas irreparáveis. Irreparáveis. Isso muito me entristece. Bom dia, Ivone. Que Deus te abençoe e proteja a sua casa também. A mão do Senhor. Nós que temos filhos, a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você não colocar o Senhor como prioridade na sua casa, é em vão. É em vão. Nós temos que buscar o Senhor, nós como mães e como pais. Bom dia, Fátima. Nós chamamos de Loura, né? Mas que Deus te abençoe, você e seu esposo. Que Deus, nós temos que buscar Ele como alicerce para a nossa casa. Porque a palavra vai dizer aqui, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 5 do Salmo 127, diz: feliz é o homem que enche delas a sua aljava, não será envergonhado quando pleitar contra o inimigo. O inimigo, ele vai pleitar contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos. Porque a minha família e a sua família, ela é projeto de Deus. Ela é projeto de Deus. Mesmo eu sendo uma irmã que não tem tanto estudo, tanto entendimento, como muitos pregadores, né? Muitos evangelistas, muitos missionários, pastores e pastoras, mas eu sou uma serva de Deus que procuro ler a palavra e procuro me alimentar dela. E eu tenho a consciência que se Deus não tiver em primeiro lugar na minha casa, quando o dia mal bater na minha porta, eu não vou resistir. E Ele bate na sua porta, na minha porta. Bom dia, Célia Chagas. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que a mão do Senhor esteja sobre os teus filhos, dando livramento. Nós sabemos que não é fácil. Essa dor que esse pai, que essa mãe está passando, que essas famílias estão passando, pós uma festa dessa da carne, é muito difícil. É muito difícil. E aqui a palavra diz no versículo 2, aonde nós lemos o versículo 1 do capítulo 27, aonde diz do Salmo, né, do Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar os nossos filhos, Deus não guardar a nossa casa, é inútil. Tem que ser Deus. Eu e você, nós não podemos fazer nada.
Nós só podemos colocar nossos filhos diante do Senhor, a nossa casa, dobrar o nosso joelho, chorar na presença do Senhor e descansar nele. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. No versículo de número 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente grajeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse entendimento muitos de nós não temos. Eu estou dizendo assim, quando eu falar algo é porque eu falo de uma coisa que eu entendo. Essa palavra, ela foi para mim durante muitos anos. Esse versículo 2. Meus irmãos, quando eu morava na Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, eu trabalhava de 5 da manhã a 10 da noite. Era 2 turnos. Eu era gerente de produção. E eu pegava, tá aí a Assunção, né? Assunção que faz parte aqui do nosso grupo, das nossas lives. Ela trabalhava conosco. Célia, minha irmã também, trabalhava conosco. Muitas pessoas que participam conosco aqui trabalhavam comigo nessa época. E eu tomava conta de uma turma, entrava de 6 da manhã a 1 da tarde, a 2 da tarde, e de 2 às 10 da noite. Qual era o tempo que eu tinha para minha família? Nenhum. Eu vivia cansada. E nesse cansaço o inimigo achou muitas brechas para mim não usufruir muito bem do meu casamento, para mim não usufruir dos meus filhos. Eles foram criados por pessoas que, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas para cuidar deles enquanto eu trabalhava. Deus é maravilhoso demais. Eu louvo a Deus por isso. Que meus filhos, nós estamos vendo hoje as crianças sendo abusadas, sendo judiadas. E Deus cuidou dos meus filhos, glória a Deus. E eu trabalhava numa correria, num estresse tão grande, porque eu tinha um grande salário. Eu ganhava por 2 pessoas. Mas eu também perdia dobrado. Eu tinha 40 minutos para almoçar e descansar embaixo de uma mesa de corte. A Assunção sabe disso, né, Assunção? Nós deitava 20 minutos embaixo daquela mesa de corte. A comida não fazia nem digestão. A palavra está aqui, ó. É para nós. É para nós. Inútil vos será levantar de madrugada. Eu saía de casa às 5 horas da manhã. Repousar à tarde. Eu encerrava o expediente 10 da noite. Quando eu vinha chegar, era quase 11 horas da noite, porque eu saía lá pelo mutirão, deixando o que era de costureira, e voltava para casa sozinha em Deus. Olha os livramentos que o Senhor me dava naquela época. E gastei minha saúde. Hoje eu gasto me cuidando. Dou aqui, dou ali, cirurgia aqui, cirurgia ali. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor teve misericórdia de mim e da minha casa. Que a minha casa não se perdeu. A minha casa não se perdeu. Deus colocou a mão sobre ela. E eu louvo a Deus por isso. E aqui, Deus tem me provado que mesmo sem eu trabalhar como eu trabalhava antes, o Senhor tem me sustentado. Porque aos amados do Senhor Ele dá enquanto dorme. Oh, glória. Meus irmãos, vou te dizer a vocês, o Senhor me sustenta. Independente do meu esposo, se ele quiser me dar, ele dá. Se ele não quiser, pois Deus manda. Deus manda. Quando eu menos espero, eu recebo uma bênção. Deus me manda alguém. Às vezes eu não estou nem... Eu só nas minhas orações eu confidencio com Deus. E quando eu menos espero, aquela bênção chega à minha casa. Deus tem se utilizado de pessoas que estão aqui nesse grupo. Antes de eu fazer essa live, não vou citar nomes, que Deus tem se utilizado dessas pessoas para abençoar a minha vida. Só porque eu estou trabalhando na obra do Senhor. Deus cuida de mim. Da parte de roupa, a parte de tudo, eu não vou nem citar nada. Não vou citar, não. Mas Deus tem me abençoado. Quando eu menos espero, chega algo. E não é algo ruim, não, viu, meus irmãos?
é selecionado. Deus escolhe aquelas pessoas e passa por mim quando eu menos espero. Sol, guardei isso para você. Sol, eu senti no coração de te presentear com isso aqui. Eu digo, meu Deus, como eu sou grata a ti. Porque eu sempre trabalhei. E meu esposo sabe que eu não gosto de pedir as coisas a ele, eu não gosto. Ele, às vezes, ele reclama. Ele diz, ele fala coisas porque eu não sei, tá? Eu não sei, meus irmãos. Quem trabalhou a vida inteira não consegue estar dependendo das pessoas. E isso, às vezes, é muito triste para mim. E eu oro para o Senhor me libertar disso. Porque eu tenho que depender de Deus. E aceitar tudo que o Senhor preparou para a minha vida. E a minha vida é essa. É estar pregando a obra do Senhor, é visitar. É não ter compromisso com o trabalho, de trabalhar mais para ninguém. E eu vivo pela graça do Senhor. E o Senhor me sustenta, dando saúde ao meu esposo, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha saúde, para que eu não precise trabalhar para bancar essas coisas. Deus, Ele é maravilhoso. Aí aqui no versículo 3, a herança do Senhor são os seus filhos, o fruto do vosso ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Assim os filhos da mocidade. Como flecha na mão do guerreiro. Um guerreiro, ele não vai atirar uma flecha aleatoriamente. Eu digo porque meus meninos, eles gostam daqueles alvozinhos. E eles atiram naqueles alvozinhos de papel. Só um, né? Porque o outro não gosta, não. Ele gosta dessas brincadeiras. O meu mais velho. Mas o mais novo já não gosta. E eles têm um alvo. E nós, como servos do Senhor, nós temos um alvo. Jesus. E nossos filhos são flecha nas nossas mãos. Ô Joe Silva, Deus te abençoe. Deus te abençoe vocês todos. Bom dia, minha irmã. Então, bom dia. Bom dia para você também. Que a mão do Senhor esteja sobre você. Deus é maravilhoso. Às vezes eu fico conversando e não olho, vai passando aqui o nome das pessoas. Que bênção de Deus. Quer dizer que nossos filhos não foram criados para esse mundo. Tem pessoas que dizem assim, meus filhos não são meus, são do mundo. Não. Os meus filhos não são meus. Mas meus filhos são de Deus. Meus filhos foram criados para a glória de Deus. Porque o mundo jaz o maligno. Aprenda a dizer isso na sua casa. Que seus filhos não são seus, mas são criados para Deus. Porque eles são de Deus. Eles vieram de Deus e voltarão para Deus. E para o mundo não, porque o mundo jaz o maligno. O mundo não tem nada bom para nos oferecer. E nem para nossos filhos. Mas nós vivemos no mundo. Então nós temos que estar no meio. Com sabedoria. Ensinando os nossos filhos, como está lá em Efésios 6, o caminho em que ele deve andar. Provérbios, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Dessa forma. E nós temos que ter essa sabedoria. Então é muito triste. Porque a gente sabe que os pais, os filhos, era para enterrar os seus pais. E não os pais ter a dor de enterrar os filhos. E nós estamos vendo isso e é muito doloroso. Então nós temos que estar clamando o Senhor dentro da nossa casa. Você pode estar dentro da igreja muitas vezes e os seus filhos não. Mas continue orando, continue colocando diante do Senhor. Continue para seus filhos ser obediente a você. Que isso já é uma dádiva de Deus, a obediência. E vá colocando a palavra do Senhor dentro da sua casa. Né? Vai enchendo a sua aljava, como diz a palavra aqui. Os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche delas a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitar com os inimigos à porta. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho a qual andar, o risco é menor de nós sermos envergonhados, porque você sabe que nós estamos nesse mundo.
Não vou dizer que na sua casa você não vai passar por luta, porque eu estaria mentindo, porque aqui você viu a luta que Davi passou dentro da casa dele, um homem segundo o coração de Deus. O que aconteceu na casa dele. O que aconteceu na casa do profeta Samuel. O que aconteceu na casa de Eli. Eram homens de Deus. Profetas de Deus. E dentro da casa dele aconteceu coisas que não era do agrado do Senhor. Então na minha casa e na sua casa também não vai ser diferente. Mas nós temos que perseverar, porque Jesus está voltando. Quando nós entramos aqui no capítulo, no Salmo 128, como diz, bem-aventurado, mais do que feliz é o que significa a palavra. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que teme ao Senhor, ele é mais do que feliz. Ele é mais do que feliz. Vai ter luta, meus irmãos? Vai ter luta. Vai passar por tribulação? Vai passar, porque a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Se eu disser a você que eu não passo por luta, eu estou mentindo. Se eu disser a você que eu não passo por tribulação, eu estou mentindo. Mas eu não passo só, eu passo, eu não permaneço. Eu não permaneço. Eu me entristeci tanto quando eu vi a foto desse jovem, que ele era um dos nossos amigos do Facebook. Fazia poucos dias que nós tínhamos aceitado ele aqui como amigo do Facebook. Eu não sei nem se ele chegou a ver alguma pregação dessa. Tão jovem, tão lindo. E sua vida foi ceifada de uma maneira brutal. Se eu disser a você que meu coração não está triste, que esse semblante meu está triste assim, porque meu coração está apertado. Mas nós sabemos que essas coisas irão passar. E outras lutas virão. Outras lutas virão. Porque o Senhor, Ele nos ajuda a passar. Né? No versículo 2 do Salmo 128 diz, do trabalho das tuas mãos comerá, feliz serás, em tudo irá bem. O homem que teme ao Senhor, ele come do suor das mãos dele. Ele não vai querer roubar nada de ninguém. Ele não vai querer matar ninguém para usurpar as coisas dos outros. Ele não vai querer ganhar ganhos ilícitos. Ele não vai, ele vai comer do seu suor. Mesmo que ele coma uma vez por dia. Eu sempre converso aqui com meus filhos. Às vezes eu brinco com meu menino, ele diz assim, mãe, é tão pouco o salário que não dá nem para... Ele diz algumas coisas. Eu digo, seja grato. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é fiel sobre o pouco, sobre o muito, o Senhor o colocará. Seja grato pelo pouco que você ganha. Não se iluda com as coisas dos outros, com o que não é seu. Agradeça a Deus, que Deus vai abençoar você. Tem pessoas que olham tanto para a vida dos outros, que se espelham tanto, que quer ter aquela vida para si e termina cometendo coisas erradas. Mas só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos. E eu não vou nem citar, porque acho que você sabe quem faz coisas erradas. No versículo 3 do Salmo 128, já diz, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira ao redor da tua mesa. Oh, glória! Você como servo de Deus, você que conhece a palavra, você que busca ter uma família alicerçada no Senhor, você sabe o que é ter uma esposa, né? Como diz a palavra aqui do Senhor, será como uma videira frutífera, uma videira que dá muitas frutas. A videira é um pé de uva, né? É uns cachos, né? Frutífero, e dá muitos, e você será abençoado.
com essa esposa. É uma bênção. E ainda diz, teus filhos como rebento de oliveira ao redor da tua mesa. Lá no sítio nós temos um pé de oliveira. E aqui também, todo canto a gente vê o pé de oliveira, né? Os galhos ficam assim, olha. É muitos ao redor, né? Então aqui está dizendo que serão muitos filhos. Tua esposa será como uma videira frutífera, né? Será com muitos filhos, uma família grande, talvez neto. Mesmo que não tenha muitos filhos, mas tenha uns parentes aproximados, pessoas que você ama e que respeita, e vão estar ao redor da tua mesa, ou irmãos em Cristo, filhos em Cristo Jesus, filhos, né? Que Deus deu para você cuidar, filhos de coração e filhos espirituais. E aqui a palavra diz que os filhos serão como o rebento da oliveira, que serão muitos. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É muito feliz. É muito feliz temer ao Senhor, obedecer ao Senhor. O Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. O Senhor dará longos anos sobre a terra, para você ver os benefícios que o Senhor tem feito. Hoje nós temos visto tantas calamidades, pessoas desobedientes, pessoas desrespeitando o Senhor. Hoje nós temos visto aí, nas festas terríveis da carne, povo brincando, zombando do Senhor Jesus. Sabemos que a palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Deus, ele é soberano. Ele é sobre todas as coisas. Nós não podemos brincar com Deus. Quando você aflige a mim, como ontem, né? Entraram, hackearam a minha conta do YouTube. Foi contra mim. Mas glória a Deus, meu filho é uma bênção na minha vida. E ele é quem cuida das minhas coisas, porque eu não sei cuidar. Eu não sei, meus irmãos. Eu não sei, não vou mentir, eu não sei mexer. E eu tenho muito medo quando entra essas pessoas de mau índole e querem, e às vezes bota palavras de baixo calão, ou então faz coisas indecentes. E eu fico triste assim. E eu digo, meu filho, eu quero que você tome conta. Então, ele é quem toma conta das minhas redes sociais, meu filho. Ele vira e mexe, ele é quem olha. Ele é quem olha tudo, porque eu não sei. E ele acordou e disse, mãe, me dá teu celular para eu olhar, porque hackearam tua conta. Ó, por mim eu não ia saber. Tal dos russos, não sei de que mais lá, um negócio aí, umas coisas estranhas. E eu digo, misericórdia, meu filho, que conversa é essa? Mas ele disse, não, fique calma, porque tudo... Adriana Verônica, olá Adriana, bom dia para você, que Deus te abençoe. Creio que você está em São Paulo, filha da irmã Eliane. Eu acho que é. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cuide de você e da sua família aí. E ele, graças a Deus, cuidou. O mundo é assim. Então, muitas vezes eu fico com medo de estar nas redes sociais, de me expor nas redes sociais. Mas é um meio que o Senhor me deu de levar a palavra até você, né? E muitos estão em desobediência hoje, e pessoas são usadas pelo maligno para atrapalhar a obra do Senhor. Mas nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Aquele que quiser atrapalhar essa obra que o Senhor levantou, essa porta que o Senhor abriu, está repreendido em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. A irmã Solange não tem. A irmã Solange é uma simples serva, mas eu sou a menina dos olhos de Deus. Helena Nascimento, cheiro, irmã Helena, para você. Que Deus abençoe. Abençoe também a irmã Lúcia, né, que daqui a pouco vai estar vendo também, porque esse horário é um pouco impróprio para ela, porque está trabalhando. Mas Deus abençoe. E abençoe todos os irmãos que irão ver essa pregação. E aqui no versículo 6 do Salmo 128... diz assim, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Que nós venhamos ver os nossos filhos até a velhice. Que nós venhamos ver os nossos netinhos.
e que nós venhamos ter uma velhice em paz, que hoje está se tornando muito difícil, mas nós servimos a um Deus que é misericordioso, um Deus que criou a minha vida, que criou a sua vida, um Deus que criou a minha família e criou a sua família, e que tem um propósito na minha casa de salvação, tem também na sua casa. O inimigo, ele pode até se levantar, porque quando ele caiu, por ter tentado usurpar o trono de Deus, ele trouxe consigo uma legião de anjos. Então, ele vai querer fazer um estrago aqui na terra. Mas o sangue do Cordeiro está sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E em nossa família ele não toca, em nome de Jesus. Eu sempre, quando eu fazia o programa lá com as irmãs na Rádio de Barbalha, eu sempre gostei, sempre, meus irmãos, de profetizar dentro da minha casa. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E era promessa de Deus. Foram 15 anos profetizando. Eu e os meus filhos. Para que em seguida meu esposo viesse conhecer a palavra de Deus. 15 anos de luta, sem ele querer. E depois de 15 anos ele conheceu a palavra. Hoje, ele se encontra um pouco distante dos caminhos do Senhor. Mas aquele Deus que chamou, ele é fiel para cumprir a obra dele. E ele não deixa a obra pela metade. E se eu estou aqui, é porque o Senhor permitiu. E o Senhor também tocou no coração do meu esposo, para que permita que eu grave essa live, para que eu esteja com os irmãos aqui. Porque isso era muito difícil, alguns dias atrás, tocar nesse assunto de fazer uma live. E Deus tem trabalhado no coração dele. É Deus purinho. É Deus. Deus é maravilhoso. Graça e paz para você também, minha irmã querida. Irmã Helena. Oh, Jesus. Lá do René Lucena, aqui no Brejo Santo. Deus te abençoe. Eu sei que Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E hoje é um dia, não um dia... Eu sei que é um dia que muitos estão arrependidos, desde ontem à tarde, das festas que foram, das loucuras que cometeram, das palavras que falaram, no calor do momento, nos lugares onde estiveram reunidos com bebedeira, talvez agrediram alguém e se arrependeu, ou foram agredidos. Algumas vidas foram ceifadas, algumas famílias foram destruídas. Algumas famílias foram destruídas nesse carnaval. Alguns jovens encerram um carnaval desse e iniciam uma gravidez indesejada. Alguns adquirem uma doença que não vai ter jeito. E a luta é essa. Mas aquele que teme ao Senhor, ele vai estar embaixo da mão santa do Deus Todo-Poderoso. E ele teme ao Senhor. E ele sabe que aquele lugar não é para ele. E nem para os seus filhos. Mesmo que algum filho seja desobediente, nós colocamos a vida dele diante do Senhor. E muitas vezes o Senhor dá livramento. Nós já estamos caminhando para 8h30 quase. Nós não podemos passar muito tempo. Mas tem um louvor. Eu não estou muito boa de voz, mas assim, também isso não importa. Eu sei que meus meninos, eles nem querem assim que eu canto, porque eles, mãe, faça isso não vai pagar mico não. Mas para honra e glória do Senhor, meus irmãos, eu quero cantar esse louvor nessa manhã, para edificar a minha vida, edificar a minha casa, edificar a sua casa. E edificar a sua vida que vai ouvir esse louvor depois na sua casa. E depois nós iremos orar, em nome de Jesus. Esse salmo que nós lemos, Salmo 127 e 128,
É sobre a família. E esse louvorzinho que nós temos aqui era o livrinho quando nós tínhamos a nossa reunião lá no sítio. Eu acho que Loura, acho que até conhece esse louvor, né, Loura? Que nós cantava muito ele quando nós fazíamos as reuniões nos lares. Eu ainda tenho a casa lá no sítio, mas eu moro hoje na rua. Mas eu sempre estou lá nos finais de semana. Quando dá, eu estou lá. E esse louvor, eu acho ele tipo um complemento para esses 2 salmos. E eu vou tentar cantar ele. É ao vivo, se sair alguma coisa errada, os irmãos me perdoem. Amém? Tem pessoas que gostam de cantar ele no começo, né? Mas eu reservei ele para o final. Lá em Mateus, acho que é Mateus 2. Acho que é o primeiro milagre. Ou minha cabeça não está muito boa. Mas acho que é, né? As bodas de Canaã. O vinho, o melhor vinho foi guardado para o final da festa. Então eu vou cantar aqui esse louvor para você. Talvez esse louvor seja o vinho, né? O melhor para nós. Agora está encerrando essa live. O nome dele, o título dele é Bem-aventurado. Não tem tudo a ver, né, com esse salmo. E aqui ele é mais ou menos assim, esse louvor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Oh, glória! Aí se repete novamente. Mas que você venha esperar no Senhor, que a sua casa esteja edificada sobre a rocha nessa manhã. Que não venha nenhum vendaval destruir o seu lar, porque ele vai estar alicerçado no Senhor Jesus. Amém, minhas irmãs, meus amigos. Para você que não tem o hábito de ler a palavra, leia a palavra, se alimente dela, em nome de Jesus. Um bom dia para você que está aqui com Solange Rósio, e daqui a pouco vai estar no Testemunhando com Solange Rósio no YouTube, em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã, para honra e glória do Senhor.